de número 13, ele agora está falando que nós vamos ser ministrados nessa noite. Vós sois sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Só aí, deixa aí, feche teus olhos, por favor, em nome de Jesus. Esse será o versículo que Deus vai ministrar nos nossos corações. Pai, eis aqui o teu servo e eis aqui a tua palavra. Sou apenas servo, ferramenta, não sou nada, porque quando o Senhor quer falar com alguém, o Senhor não precisa do homem se ele não se posicionar para dizer, eis-me aqui. O Senhor usa quem quer, então o Senhor não precisa de mim. Mas nesta noite eu lhe digo, eis-me aqui, que seja eu boca do Senhor para ministrar sobre esta igreja e sobre os que vieram aqui. Porque digo mais uma vez, repito mais uma vez, que os que estão aqui vieram para ouvir que são sal da terra. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, por favor. Bom, Jesus, a Bíblia, ela faz muitas comparações, algumas comparações sobre identidade na nossa vida. E eu preguei na semana passada, não me lembro se foi semana passada, eu preguei sobre nós somos barro e Deus é o oleiro. Quem estava aqui semana passada? Eu preguei sobre isso. E quando a gente percebe sobre o barro e sobre o sal, você vai ver que o barro está se referindo a ser moldado do nosso interior. Você percebe que a mensagem do barro está se referindo ao oleiro amassar a gente, trabalhar na gente, moldar a gente, fazer de nós um vaso novo. Mas quando a gente agora olha para o sal agora não está se referindo a nós, está se referindo ao outro. Entende? Agora o tratamento agora não está em sermos tratados, está em nós sermos bênção para outras pessoas. Então o sal da terra hoje Deus faz uma analogia em que ele faz uma comparação, perceba isso. Quando eu preguei há muito tempo, não dessa vez, mas eu preguei sobre o barro, eu fiz um estudo profundo sobre o barro, desde quando ele é colhido lá no meio do mato, ou em algum lugar, ou num barranco, desde aquele momento, até o momento em que o olheiro está amassando. Porque ali o olheiro está amassando o barro, ele já está quase no meio do caminho da finalização para se tornar um vaso. Mas ainda havia um processo desde quando ele foi apanhado em algum lugar. Então, quando Deus, ele pega eu e você e faz uma comparação, é porque existe característica naquilo que ele escolheu que se parece comigo e com você. Ou que, na verdade, nós deveríamos ser assim. Então, não é aleatoriamente que Jesus faz uma comparação, não é aleatório quando ele diz que vós sois sal da terra. Não há nenhuma coincidência, ou ele não usa essa terminologia aleatoriamente. Ele usa isso porque existe no sal algumas características que nós precisamos ser. Então, o que Deus agora o sal não é para ser pode ser
E eu quero, então, compartilhar aqui, ler para vocês, não vou explicar, senão vou tomar muito tempo. Eu fiz uma anotação e não gosto muito de ler as anotações, gosto de gravar tudo aqui, mas eu vou ler para você. O processo do sal. O sal é retirado das águas salgadas, tira o cálcio, o magnésio, por último acrescenta o iodo. Passa pela evaporação, passa pelo processo de tirar toda a salmoura, passa pelo forno para tirar impurezas, esterilização, vai para prateleiras e espera o momento de ser usado, viu? Percebe? Não vou falar sobre isso, que eu poderia aplicar na nossa vida todo esse processo, desde o momento que ele é retirado de lá, das salinas. Não sei se ainda existe, em Cabo Frio tem as salinas. A gente passa num determinado lugar que tem um monte de sal que foram retirados e agora eles ficam ali durante um tempo. Depois tira dali para passar por todo esse processo. Aí você imagine se Cristo, ele faz essa comparação aleatoriamente. Não faz. Ele faz essa comparação porque existe característica no sal que precisa se parecer com a gente. A gente entende, então, que agora o que o Senhor está fazendo é aplicando em mim e em você a identidade do sal. Entende isso, irmãos? Quem está me entendendo, diga amém. Preste atenção aqui. A primeira característica do sal, quero que você anote aí, porque isso é para mim e para a sua vida. Deixe-me aqui te fazer entender essa primeira característica. Essa pessoa, uma pessoa sem o sódio suficiente, pode surgir sintoma como, preste atenção, uma pessoa sem o sódio suficiente no corpo, ele pode surgir sintomas como fraqueza, convulsão mental e convulsões e até a parada da condução nervosa. Vou repetir. Tem enfermeira aqui, não tem? Você que está fazendo um curso de enfermagem? Tem enfermeira aqui, não? Não. A Júlia Carlos. Cadê a Júlia? Não levanta a mão, não? Você no curso de enfermagem não levanta a mão, não? Escute isso. Eu vou dizer, mesmo que ela esteja fazendo faculdade de enfermagem, eu vou dizer com muita propriedade, porque tudo que eu prego aqui eu estudo. Uma pessoa sem sódio, escute, sem sódio suficiente, ela pode surgir sintomas como fraqueza, convulsão mental e convulsões até a parada da condução nervosa. Aí vem o sal. O sal é fundamental para o funcionamento das células nervosas. Preste atenção aqui. Quando Deus está fazendo uma comparação que nós somos o sal da terra, nós precisamos ter em nós a habilidade de levantar aqueles que estão fracos na fé. Nós precisamos, escute isso, entenda a palavra, na medida certa. Você pode dizer isso? Eu preciso ser, escute isso, eu preciso ser sal na medida certa. Vamos de novo? Eu preciso ser sal da terra na medida certa das pessoas. Entende? Eu preciso ser o sódio na medida certa para os que estão desanimados. Porque
O sal, na medida certa, tem como objetivo animar os fracos, porque ele é fundamental, preste atenção, ele é fundamental para acionar as células do sistema nervoso. Porque tem que ser na medida certa, porque o sistema nervoso é só para animar e não para estressar. Quem está me entendendo, diga amém. Mas o sal em excesso, ele causa hipertensão arterial, pressão alta, maior risco de AVC, infarto no miocárdio, insuficiência renal, retenção de líquidos. Olha o que escute isso, olha o que a medicina diz sobre o sal. O sal em equilíbrio é essencial para dar vida. Quem está entendendo, diga amém. Sabe o que isso significa? Que se você não for a medida certa na vida da pessoa, ou você pode fazê-la viver ou fazê-la morrer. Sabe o que quer dizer isso? Que o sal da terra também pode matar pessoas. Porque na medida em que o sal ele mexe nas células nervosas, a pessoa que está do seu lado vai estressar tanto alguém, porque ela passou da medida e pode matar algumas pessoas. Alguém pode dizer amém ou misericórdia? O sal da terra tem a função de ser bênção na medida certa para a vida dos outros. Você deve ter ouvido muita mensagem sobre o sal, mas não sei se você já ouviu essa ideia sobre o verdadeiro significado do sal, porque eu não vim aqui pregar o que todo mundo já pregou, o que você já ouviu. Portanto, o sal precisa ter equilíbrio na vida dos outros. Porque se você não tiver equilíbrio, qual é o equilíbrio? Onde está o equilíbrio? Para dar vida aos desanimados. O que faz com a pessoa que está com a pressão baixa? Ela está perdendo as forças. Ela está morrendo, ela está desfalecendo. O que o sal faz? O que uma pessoa faz? Coloca sal debaixo. Aí o que acontece com ela? Ela dá um pulo, porque ela fica animada. Tem que ser assim o sal da terra. Escute o que eu vou te dizer. Se você não é assim na vida das pessoas, você não serve. Se você não for assim, se você não for alguém que chega na vida dos outros para dar vida, você não serve. Se você se é alguém que chega na vida dos outros para matar gente, porque o que escute isso, esta palavra é para crente. Esta palavra não é para o ímpio, é para o sal da terra. Se você não serve para dar vida a alguém, para levantar alguém, tu não é sal, você não serve, não presta. Porque o papel do sal é para entrar na vida dos outros, é para entrar na vida de alguém e dar vida. Vamos lá, meu irmão, você consegue. Vamos lá, você é o melhor de Deus. Vamos lá, o Senhor é contigo, conte comigo. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus ou misericórdia. Se a tua boca não for para abençoar outras pessoas, cale a boca. Se a tua boca não for para dar vida, se for para matar, porque tem gente que só uma palavra acaba com o dia da outra. Uma palavra acaba com o dia dela. Eu te confesso, não sei se você é assim. Sabe aquele dia que a gente tira para descansar e quando alguém liga, tu chega a tremer a carne? Tem gente assim? Porque tu já pensa assim, Jesus, e agora?
Tenho medo até de me dar uma palavra que vai me derrubar. Deus nos chamou para sermos bênção para outras pessoas. Você pode dizer amém? Amém. Mas a Bíblia diz, aqui ó, e se o sal for insípido, isto é, se ele não fizer o que ele deve ser feito, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Você precisa saber que sal tem um objetivo, assim como esse microfone tem um objetivo. Eu comprei um microfone para estar falando aqui. Se ele não cumpre a sua função, ele não presta. Segundo, anota aí. O sal precisa ser na medida certa. Quem faz comida aí? Levanta a mão. Você coloca já um colherzão de sal no feijão? Sim ou não? Um pouquinho de cada vez e vai experimentando. O sal precisa ser na medida certa. Medida certa para trabalhar, a medida certa para ajudar na igreja, a medida certa para ser bênção para outras pessoas. Comece, olha para mim, comece devagar em tudo que você vai fazer. Não precisa correr. Se um dia você tiver que correr, corra na certeza de que você vai ser constante naquilo que você faz. A Bíblia diz assim, ó, portanto, amados irmãos, sede firmes e constante. Constante. Começou, termine. Começou caminhando, continue caminhando. Porque há muitos que começam correndo e no meio do caminho param. Porque há muitos que começam numa determinada velocidade e no meio do caminho vão morrendo, no meio do caminho vão parando, no meio do caminho. Irmãos, seja sal na medida certa. Número 3. Preste atenção aqui. O sal tem a função de descontaminação. Anota isso. Isso é importante. O sal tem como objetivo para alguns alimentos, preste atenção, descontaminar. As pessoas ainda hoje colocam sal na carne, fazem muito isso, colocam sal na carne, porque se não colocar fora do congelador, do freezer, aquela carne vai apodrecer e vai contaminar o ambiente. O que o sal da terra faz? Serve para descontaminar. Deixa-me te dar uma palavra. O sal da terra é apaziguador, não contamina o ambiente. Quando eu era pequeno, alguns homens aqui vão lembrar, pastor Gilberto, Fernando que está ali, João Paulo. Eu sou do tempo que tinha briga na rua. Quando os meninos começavam a querer brigar, e a gente em volta ficava botando maior pilha, dá um soco nele, ele xingou a tua mãe, a gente inventava de tudo, aí tinha um negócio que a gente fazia, a gente botava a mão no meio dele e falava assim, cospe aqui. Lembra disso? Quem lembra aí? Não lembra não. Lembra disso, Fernando? Os dois de cara um pro outro, diz assim, ó, bota aqui, ó, cospe aqui. Quem cuspir xingou a mãe do outro. Aí o cara daqui fazia o quê? Pum! Quando ele cuspia, a gente tirava a mão fora. Cuspiu na tua cara. E o pau comia. Sal da terra não é isso. Sal da terra é apaziguador.
Sal da terra não bota pilha. Sal da terra, ele descontamina o ambiente. Sal da terra tem como objetivo salgar a carne, porque senão ela vai apodrecer. E se ela apodrecer, ela vai contaminar todo o ambiente que ela tiver. O sal da terra é isso. Nós somos apaziguadores. Quem pode dizer amém? Versículo número 9, ainda do capítulo 5, ainda deste capítulo, olha ali o que diz. Bem-aventurados porque eles serão chamados filhos de Deus, pacificadores. Somos descontaminadores. Esse é o objetivo do sal. Número 4. O sal precisa ter a função de provocar sede nas pessoas. As pessoas precisam olhar para a gente, para a nossa vida, e desejar Deus por causa da nossa vida. Você entende isso, irmãos? Nós precisamos aprender a provocar sede nas pessoas, não é só pelo que a gente prega. Escute isso, irmãos. As pessoas precisam desejar Deus, não é só quando a gente prega, é a nossa vida. O sal, ele tem como objetivo provocar sede nas pessoas. A gente precisa aprender que o nosso testemunho está pregando uma grande mensagem. Não é só quando a gente abre a boca e fala de Jesus. O sal por si só provoca sede. Você pode dizer amém aí? Número 5. O sal tem como objetivo transformar, dar sabor a tudo que ele toca. A comida que é colocado o sal, ele dá sabor, mas o sal nunca aparece. Preste atenção nisso. Eu comi uma comida ontem, irmão. Fui para um sítio lá em Guapimirim. Meu Deus do céu, que comida foi aquela que eu comi? O pessoal dentro do sítio, no meio do mato, mato. Tá um negócio de uma carne numa panela lá, que eu falei, misericórdia. Eu não estava nem com fome, mas veio uma fome na hora. Ninguém nunca elogiou o sal. Alguém já comeu uma comida e falou assim, que sal maravilhoso? Já fizeram isso? Alguém já comeu um belo estrogonofe, uma boa carne assada e falou assim, nossa, que sal maravilhoso? Não, porque sal não aparece. Aos amostradinhos, precisam entender que no reino dos céus a glória é dele. Nós precisamos aprender que sal da terra não precisa aparecer. Ele tem a obrigação de dar sabor. Ele tem a obrigação de dar sabor, porque a comida pode ser a melhor do mundo. Se não tiver sal suficiente, é ruim. É ou não é, irmãos? Então o sal agora entra para abrilhantar o ambiente. Mas ele não aparece. E em seguida desse texto, Jesus agora fala sobre a luz do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Luz também é a mesma coisa, ela tem os mesmos princípios.
Imagine aqui comigo, você chega na casa de alguém, as luzes estão todas apagadas e agora ele acende a luz. Quando você entra, você fala, nossa, que luz bonita, é isso? Não, você diz assim, nossa, que sofá bonito, nossa, a sua casa é muito bonita, nossa, os seus móveis são muito bonitos, mas ninguém elogia a luz. Porque ela tem o mesmo princípio do sal. A glória nunca é da luz. E ela sabe disso. É isso que nós, sal da terra, precisamos saber. A nossa obrigação é de mudar o ambiente. A nossa obrigação é de dar qualidade, de brilhantar o ambiente. Mas não de ser elogiado. Se você precisa ser elogiado pelo que tu faz, tu é um sal que não presta. Nunca é nossa. A glória nunca é nossa. Número 6, sei lá se é 6. O sal, anota aí, não recebe sabor. Ele dá sabor. O trabalho do sal não é o que ele proporciona para si. Olha isso. É o que ele proporciona para os outros. O objetivo do sal, o objetivo de Deus nessa comparação é fazermos entender que o sal da terra, que ser sal da terra, é porque ele não busca uma satisfação para mim mesmo. A satisfação do sal é satisfazer o outro. Quando Deus está fazendo comigo e contigo a comparação, dizendo que tu és o sal da terra, ei, você e eu viemos aqui nesta noite não para uma satisfação pessoal. Quando a gente ajuda o próximo, esse negócio de dizer, eu me sinto bem quando eu ajudo as pessoas. Não. A minha satisfação é ver a satisfação do outro. Não é assim para os nossos filhos? A alegria de um pai e de uma mãe é ver o filho feliz. Esse é o princípio do sal da terra. O sal, ele tem como objetivo, não é o que ele proporciona para si, mas é o que ele proporciona para os outros. O prazer que ele proporciona para as outras pessoas. Se você tem sido alguém que não dá satisfação para outras pessoas, tu não presta para ser sal da terra. Você entende isso? Quem pode dizer amém? Número 7. Se você pegar uma comida e você então coloca uma pitada de sal. Se você então experimenta e não está bom, e você então coloca mais uma colher de sal, se você agora coloca outra colher de sal, e mais outra, daqui a pouco você pega o saco de sal e coloca no feijão, e ele continua sem nenhum sal, ele não presta, não serve. Se o sal não cumprir a sua missão, ele não presta. Cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós temos um chamado. Se você não cumprir aquilo pelo qual Deus te chamou, tudo serve para ser sal da terra. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um dos que estão aqui nessa noite. Um propósito na minha e na sua vida. Deus me chamou para ser pastor. Deus me chamou para pastorear. Eu preguei ontem na igreja e disse assim, eu era jovem, eu comecei, era adolescente, me tornei jovem, chegou um momento da minha vida que a gente começa a fazer planos e projetos. Em nenhum momento da minha vida, nos meus projetos, estava lá, eu quero ser pastor. Nenhum momento da minha vida eu projetei a pastorear uma igreja. Mas Deus me chamou para isso.
Deus me chamou para ser pastor, e ao longo dos anos, por todas as lutas que eu já passei, por todas as dificuldades que eu já passei, eu estou de pé por causa do Senhor que me chamou a ser pastor. Portanto, irmãos, nós precisamos entender que na vida de cada um que está aqui, Deus tem um propósito na sua vida. Se você não for aquele que se levanta nesta noite com o objetivo de cumprir um propósito na sua vida nessa noite, você é um sal que não tem serventia. Porque não adianta pegar sal e colocar todo o saco de sal numa comida, e se ela não salgar, se ela não tiver um sabor, se não aparecer o sabor, porque o sal tem como objetivo aparecer o sabor, você não serve. Deus tem um propósito na sua vida. Você pode dizer amém aí? Eu vou aqui, algo maravilhoso nesse processo do sal que eu descobri que é tremendo. Preste atenção aí. O sal, escute só, quando comemos uma comida, ele estimula a salivação. E essa saliva, ela faz parte do processo digestivo de cada um. Olha que lindo. Quando você come uma comida, a boca não enche d'água quando você experimenta? Quando você experimenta uma comida, a boca enche d'água. Essa saliva, ela faz parte do processo digestivo. Ela ajuda no processo de digestão do estômago. Isto é, não adianta só comer, tem que ter uma boa digestão. E quem faz isso é o sal. Olha que lindo. Não adianta a gente só comer a comida. Não adianta a gente só botar para dentro a comida, porque se não houver um bom processo de digestão, a gente passa mal. Por melhor que seja comida, por mais gostosa que seja comida, mas nós precisamos entrar num bom processo digestivo para que a satisfação seja completa. Olha o papel do sal. O papel do sal é ajudar na digestão daquele que come a comida. Sabe o que significa isso? Que a digestão daquele que se alimenta da palavra. Aquele que entra aqui nessa noite, ouve a palavra, e depois a gente sentar com ele e ajudá-lo no processo digestivo. A palavra diz isso e isso. Eu quero sentar contigo, eu quero explicar o que foi pregado nessa noite, o que você ouviu nessa noite. Entende isso, irmão? Esse processo digestivo está relacionado a você sentar com os teus filhos na sua casa, a você sentar com as pessoas e começar agora o processo digestivo da palavra, porque não basta só ouvir, tem que compreender. Entende? Não basta só a gente entrar nesse lugar, ouvir a palavra e quando chegar ali fora você esqueceu absolutamente tudo. Nós precisamos aprender a entrar num processo digestivo daquilo que a gente se alimentou nesta noite. Eu preciso compreender. Tem dias que eu passo a madrugada todinha com um versículo sem dormir, digerindo aquilo que eu li. Madrugada toda, tem dia que eu não durmo. Eu preguei uma mensagem aqui sobre não olhar para o vento, não sei quem estava aqui, pare de olhar para o vento. Aquele versículo era só um versículo, eu não li o texto, o Senhor me mostrou Jesus andando sobre as águas, Pedro olhando para o vento, e agora a palavra mandando olhar para Jesus. Aquilo ali, irmãos, eu não dormi aquela noite digerindo aquela palavra. Eu fui procurar esta palavra que eu preguei aqui nas minhas anotações, eu não tenho anotado. Eu não tenho aquela mensagem anotada, porque ela estava toda aqui na minha mente. Porque eu li um versículo e comecei no processo de digestão, digerir, sabe, o que eu li, porque senão a leitura é superficial.
Nós precisamos entrar num processo de meditação da palavra. Porque tem muitas coisas, o Senhor, a palavra do Senhor, ela é muito profunda. Ela não é só isso que a gente lê, ela não é essa leitura superficial. Tem algo muito revelador da parte de Deus para mim e para você, que estão escondidos aqui. Mas nós só vamos entender se nós entrarmos num processo de digerir, uma boa digestão daquilo que a gente se alimenta. Viemos aqui para a gente se alimentar da palavra, para sair mais forte. Entramos aqui nesta noite para ouvir a palavra, e a palavra é o alimento que nos coloca de pé. Porque assim como amanhã eu vou tomar café, hoje eu vou jantar, a palavra do Senhor é a mesma coisa. Ela nos põe de pé, porque o que tem sustentado você e eu até o dia de hoje é a palavra de Deus. Nada mais. Portanto, irmão, não é só se alimentar, tem que ter uma boa digestão da palavra. Você pode dizer amém? Fique de pé, por favor. Vem cá, Gília, Carlos, vamos cantar um louvor.